Oi pessoal, bem-vindos ao Espaço Matemático. Então galera, a ideia do vídeo de hoje é trazer algumas funções diferenciáveis e já ir pensando em como determinar a função derivada dessas funções aqui. Tá? No primeiro vídeo sobre derivadas a gente falou sobre a definição de derivada num ponto, aí a gente viu que quando a função era diferenciável em todos os pontos do seu domínio, a gente dizia que a função era simplesmente diferenciável e aí a partir disso você conseguia falar da função derivada. Basicamente o que eu quero fazer nesse vídeo de hoje é ver como que a gente faz para derivar polinômios. E, claro, aí vão ter expressões que não vão ser exatamente polinômios, mas elas vão ter expressões bem parecidas e você vai poder usar a mesma regra de derivação. Essa regra vai se aplicar para essas outras funções. Porque você sabe que um polinômio, no caso eu vou considerar um monômio aqui, tá? Sei lá, se eu pego um certo x elevado a m, a gente sabe que para que esse cara aqui seja polinômio ou monômio, esse m tem que ser natural. Tá? E aí a gente vai ver que quando a gente for lá e derivar esse cara aqui, a derivada dele vai ser m vezes x elevado a m menos 1. O expoente vai cair multiplicando e eu vou subtrair 1 desse expoente aqui. Mas a ideia, gente, é que esse m ele não precisa ser necessariamente natural para que essa regra aqui seja válida. A gente vai ver que eu consigo fazer a mesma coisa para quando m for um inteiro negativo, para quando m for um número racional e para quando m for um número real qualquer. Essa regra aqui vai estar valendo para qualquer valor de m, tá bom? Mas enfim, vamos começar pelo caso mais simples, que é o caso natural. Então, um primeiro exemplo aqui para motivar a nossa demonstração de hoje. Exemplo. Se você considerar a função f de x dada por x², aquela mesma função que a gente fez um exemplo lá na primeira aula sobre derivadas, né? Então, vamos mostrar que a derivada dessa função vai ser a função dada por 2x. A função derivada dessa função f aqui é a função 2x. Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou considerar um ponto arbitrário no domínio dessa função aqui. A gente sabe que essa função aqui ela não tem nenhum problema no domínio dela, então ela é algo definido assim, né? Ela é definida sobre toda a reta e ela chega definida sobre toda a reta e ela tem valores reais. É basicamente isso que eu sei sobre a função x². Ela não tem nenhum problema, né? Qualquer valor de x que eu jogar aqui na expressão dela vai funcionar bonitinho e deu, né? Beleza, mas vamos lá então. Eu vou considerar então um ponto x0 no domínio dela, e aí nós vamos calcular a derivada. Então, a derivada da função f nesse ponto x0, por definição, é o limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0, dividido por x menos x0. Ok? Próximo passo, né, que a gente sempre faz, troca f de x e f de x0 por suas expressões, usando a regra da função. Então isso aqui vai ficar x² menos x0² dividido por x menos x0. Mas isso aqui é igual ao limite quando x tende a x0. Galera, esse cara que aparece aqui, essa expressão aqui em cima no numerador dessa fração, é aquela diferença de quadrados que a gente já viu um monte de vezes, né? Vocês sabem que essa expressão pode ser trocada por x mais x0 vezes x menos x0. Tá? Se você não lembra, volta um pouquinho e vai revisar isso aqui. Isso dividido por x menos x0. E agora, olha o que está aparecendo. Esse termo x menos x0 aparece aqui e ele está multiplicando aqui. Simplifica. O que sobra aqui para a gente, então, é o limite quando x tende a x0 de x mais x0.
Claro, antes eu não pude substituir direto aqui no limite porque ia dar problema, né? 0 sobre 0. Agora aqui já era, já matei o problema, né? Se eu substituir o x por x0, isso aqui vai ficar x0 mais x0. Fechou, né? O que vai sobrar aqui vai ser 2 vezes x0. Conclusão, galera. A derivada da função f em um ponto x0 qualquer é dada por 2 vezes x0. Esse x0 foi tomado como sendo qualquer cara no domínio, então eu poderia tomar ele genérico, como sendo uma variável mesmo, né? E aí a gente chega à conclusão de que a derivada dessa função, ela vai ter essa regra aqui, tá? Então, se eu pegasse um x arbitrário, eu chegaria à conclusão de que f' de x é igual a 2x, que é o que a gente queria mostrar. Basicamente isso, ok? E aí vamos para o resultado principal desse vídeo aqui. Que eu vou passar como sendo um teoreminha. Poderia ser uma proposição, um lema, sei lá. Eu estou colocando como teorema, nem sei muito bem se é forte o suficiente para você chamar de teorema. Mas enfim, se você considera uma função dessa forma aqui, x elevado a m, x é a variável, né? O m é um número natural qualquer que você conhece, tá? Então, essa função aqui vai ser diferenciável em todos os pontos do domínio dela, claro, porque ela vai ser simplesmente diferenciável, né? E a função derivada dela vai ser dada por essa regrinha aqui. M vezes x elevado a m menos 1. Então, note o que está acontecendo aqui. O expoente m está caindo, multiplicando na frente, e eu estou subtraindo 1. Vocês já devem ter visto muita gente falando dessa regra de derivada, né? Cai o expoente e depois subtrai 1 do expoente que estava lá originalmente, né? Mas, enfim, vamos mostrar que, de fato, vale essa propriedade aí. Galera, aqui eu vou usar a notação alternativa da derivada, que é... Eu vou colocar ela aqui já na hora que eu estiver demonstrando, que daí vocês vão relembrar. Mas a demonstração ficaria assim. Ó, aqui que eu vou usar aquela notação alternativa. A derivada da função f num ponto x, agora eu vou pegar o x qualquer, porque eu estou falando da função derivada, eu vou usar um x genérico já para não... Mas poderia ser um azinho, poderia ser um x0, enfim. Você escolhe o que você quer usar. Aqui eu já vou fazer porque vai ficar mais direto de enxergar que vai ser uma função derivada, né? A função vai ser diferenciável e a derivada dela vai ser essa função aqui no caso. Mas a ideia então é assim, gente. f' de X vai ser o limite quando h tende a zero. Aqui que eu vou usar aquela outra notação da derivada, né, para definir ela. Aí, se vocês lembram, aqui ficava f de x mais h, né, menos f de x, dividido por h. Tá? Aí aqui a gente viu, acho que no segundo vídeo sobre derivadas, né, aquela notação alternativa. Beleza, eu tenho esse limite aqui. Agora eu vou lá e vou substituir pela expressão que define a função f. Então, isso aqui é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h vai ficar x mais h elevado a m. X mais h elevado a m menos f de x é x elevado a m, dividido por h. Tá, beleza, cara. E agora, o que a gente vai ter que fazer para conseguir calcular esse limite? Ó, notem que se eu substituir o h direto, aqui o h indo para zero, vai ficar x elevado a m. Menos x elevado a m vai zerar. Aqui embaixo, h indo para zero, vai para zero também. Então, eu tenho uma indeterminação 0 sobre 0. Preciso trabalhar para resolver isso, para tirar essa indeterminação. Aqui, pessoal, eu vou ter que usar nessa parcelinha aqui, ó, basicamente, o binômio de Newton, tá? Vocês sabem que, ou se não sabem, tem que dar uma revisada nisso, tá?
O binômio de Newton é algo assim, se você considera um binômio A mais B e esse cara aqui está elevado a um certo expoente, sei lá, M, eu vou colocar já os próprios valores que estão aparecendo aqui na expressão, né? Que fica mais óbvio, né? Você parece burro! Ei, mas é burro! Então, se você tem x mais h elevado a m, isso aqui, pessoal, nada mais é do que essa soma aqui. A soma para k indo de 0 até o m, que você está elevando o binômio, né? Das combinações de m tomados k a k, vezes o primeiro cara que aparece no binômio, elevado a m menos o k. Você sempre vai pegar esse cara menos esse, tá? E vezes o segundo cara, elevado ao númerozinho que aparece embaixo aqui nessa combinação. H elevado a k. Se eu for abrir essa soma aqui, pessoal, que é o que eu quero fazer, o que nós estamos fazendo aqui? Aqui eu estou somando sobre os k's, eu estou variando o k de 0 até m. Então eu vou ter que abrir expressões desse tipo aqui para cada valor de k. Ou seja, para k valendo 0, depois para k valendo 1, 2, até o m. Ok? Então, o primeiro termo para k valendo 0 de uma expressão desse tipo aqui seria o quê? Seria m, k valendo 0. X elevado a m menos 0. Fica só m. Vezes h elevado a 0, né? Porque o k está valendo 0. Não aparece, fica h elevado a 0, que é 1. Não precisa colocar aqui. Mas, agora, o segundo termo da soma para k valendo 1. Então, eu vou ter m1, ok? X elevado a m menos k, m menos 1, vezes h elevado a 1. Tudo bem? E aí eu continuo, cara. Eu vou até o k valer m. Tudo bem? Vou colocar mais uma parcela aqui para k valendo 2, só para ficar melhor de enxergar. Então aqui eu tenho m2, x elevado a m menos 2, h elevado ao quadrado. E aí eu vou continuar. Vamos supor que eu estou chegando lá no penúltimo cara, que é o para k valendo m menos 1, né? Então aqui eu vou ter m menos 1, x elevado a m menos m menos 1. Eu fico com x elevado a 1, né? Vezes h elevado a m menos 1. E aí no último, finalmente, eu vou ter a combinação m, x elevado a m menos m, fica x elevado a 0, que é 1, vezes h elevado a m. Vou colocar só o h elevado a m, porque aquele x elevado a 0 não precisa colocar. Beleza, então, gente? Então, essa expressão que aparece aqui, eu consigo trocar por tudo isso aqui. Cara, não importa aqui que está aparecendo esses números binomiais ou essas combinações aqui, que eu nem vou usar elas na verdade. É só para saber. A gente só coloca mesmo porque elas interessam se você quiser fazer alguma conta mais específica, né? Que você precisa determinar o valor desses caras aqui por algum motivo. Aqui, como eu estou fazendo um processo de limite, isso aqui pouco importa. O que está me interessando, na verdade, são os termos que aparecem esse H aqui, e vocês já vão ver o porquê. Tá? Mas enfim, galera, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou reescrever esse limite já usando aquela expressão. Então eu tenho limite quando H tende a 0, aí aqui que vem a sacadinha. Ó. Esse cara aqui, x mais h elevado a m, eu posso trocar por tudo isso aqui. Então olha só que legal. Eu tenho m0, x elevado a m, mais m1, x elevado a m menos 1h. Aqui eu vou pular aquele termo para cá igual a 2, só para não ficar muito grande aqui. Mas enfim, até que eu vou chegar no último termo lá, que vai ser mm h elevado a m. Tudo bem? Então, esse termo aqui é isso. Aí, menos o x elevado a m, que aparece ali.
E tudo isso dividido por h. Aí, pessoal, o que eu quero que vocês percebam aqui? Esse termo m0 x elevado a m, na verdade, ele vai embora com esse cara aqui. Por quê? Ó, o m0, essa combinação de m tomado 0 a 0, por definição, nada mais é do que m fatorial sobre m menos 0 fatorial vezes 0 fatorial. Definiçãozinha. Bom, isso aqui vai ser m fatorial, m menos 0 fica m fatorial, 0 fatorial, por incrível que pareça, vale 1. m fatorial dividido por m fatorial é 1. Então, esse coeficiente que aparece multiplicando o x na m aqui, na verdade ele vale 1. Então eu vou ter um x elevado a m com esse menos x elevado a m, o que dá para fazer? Esse cara aqui vai embora com esse. E olha só o que vai sobrar aqui pra gente, pessoal. Vai sobrar o limite, quando h tende a 0. Agora, olha só. Esse h, vocês concordam comigo que ele está aparecendo em todas as parcelas aqui dentro? Sim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um h em evidência aqui. Então, desses h que estão aparecendo, eu tiro um em evidência aqui. E aí eu já vou colocar esse h aqui de baixo junto com ele, beleza? E aí vamos ver o que vai sobrar. Aqui eu vou ficar com m1x elevado a m menos 1. Um dos h eu tirei em evidência, né? Tá aqui, então aqui já não aparece mais. O próximo cara seria o m2, né? Vezes x elevado a m menos 2. Aí eu teria um h ao quadrado aparecendo aqui, né? Só que como eu tirei um dos h em evidência, aqui vai ficar só um dos h's. Beleza? E aí a mesma coisa até lá no último. Eu vou ficar com m, e aí eu fico com h elevado a m menos 1, né? Porque eu tirei um dos h's daqui em evidência. Então aqui eu vou ficar, cacete, não vai caber, hm menos 1. E aqui fecha, eu vou colocar um colchetes aqui. Aqui fecha o colchetes. A ideia, assim, gente, é o seguinte. Aqui, esse cara com esse aqui simplifica, dá 1 essa divisão. E todos esses termos aqui, ó, daqui para cá, todos eles têm h multiplicando. Então, ó, daqui, todo mundo tem h. E eu sei que o h está indo para 0. Para onde, então, que essa expressão zona aqui vai ir? Ela vai para 0, porque o h é um fator que está aparecendo em todo mundo. Então, esse cara aqui, na verdade, ele vai para 0. E a única coisa que vai sobrar para nós vai ser essa expressão que não depende de h, né? Então, quando eu passo o limite aqui, sobra só a própria expressão. E aí, o que vai aparecer? Sobra combinação de m tomado 1 a 1 vezes x elevado a m menos 1. Mas essa combinação aqui, por definição, ela é m fatorial sobre m menos 1 fatorial dividido por 1 fatorial vezes x elevado a m menos 1. Mas aqui eu consigo simplificar, né? Porque o m fatorial, eu consigo escrever ele como sendo m vezes m menos 1 fatorial, né? Dividido por m menos 1 fatorial. 1 fatorial é 1, não preciso mais escrever. X elevado a m menos 1. Aqui, de novo, né? Simplifica, corta, corta. O que é que vai sobrar para a gente? Vai sobrar só esse m multiplicando x elevado a m menos 1. Ou seja, derivada da função f num ponto x é m vezes x elevado a m menos 1, que é o que a gente queria. Tudo bem? Então essa função x elevado a m é diferenciável e a derivada dela é dada por isso aqui de fato. Tudo bem? Bom, por esse vídeo seria isso. Espero que consigam aproveitar de alguma forma e até a próxima.